Boa tarde, José Maria Pignatelli. Este é o nosso primeiro programa de 2015, programa Odisseia na Terra, na Odivelas TV. Começamos este ano 2015 fazendo uma perspectiva do que foi 2014. Talvez começando por falar nas figuras que marcaram o ano de 2014. Bom, Yuri, então, antes de mais, viva, bem-vindo de novo ao programa e inequivocamente começaria por falar naquela que foi para mim a grande figura planetária do ano, que foi o Papa Francisco. E foi por três motivos distintos. Primeiro, pelo motivo da espiritualidade, de uma nova espiritualidade e do grande humanismo na Igreja, no ponto de vista dos crentes, ou seja, no ponto de vista da religiosidade, e foi, quanto a mim, de uma forma abrangente. Reuniu, e todos têm isso em plena consciência, conseguiu motivar as consciências dos crentes dos mais diversos credos. E esteve nos sítios mais incómodos, ou seja, aquilo que, no fundo, o Papa Francisco fez foi, de certa forma, materializar, de algum modo, aquilo que se esperaria do exercício do mandato de João Paulo II, a meu ver, e esteve em 2014, conseguiu estar nos locais mais incómodos para a Igreja, mas também mais incómodos para os políticos no ponto de vista internacional. E teve, como todos também nós vimos, até nos sítios mais inacreditáveis, grandes massas de multidão, que não eram necessariamente católicos. E é este o meu segundo ponto de vista em que eu tenho que lhe atribuir a figura do ano. O Papa Francisco conseguiu, dentro da sua humildade, dentro do seu espírito franciscano, conseguiu perceber também a sua real importância e a importância que devia ter no contexto internacional que até hoje talvez ninguém tivesse tido. E dentro da sua grande humildade, da sua descrição absoluta, é claramente em 2014 e a partir de agora o líder religioso dos cristãos, primeiro. E todos nós vimos nestas visitas e nas últimas visitas a locais onde a maior parte dos cristãos são católicos e ortodoxos, vimos sempre a companhia da Igreja Ortodoxa e da Igreja Anglicana com o Papa Francisco. Papa Francisco, sem pressionar, sem o pretender provavelmente querer ser, ele é inequivocamente o líder espiritual de todos os cristãos, da cristandade, do cristianismo no mundo. E, de certo modo, também o é para algumas outras igrejas não cristãs. Ou, pelo menos, como todos nós podemos ver, ele foi e conseguiu chamar à mesma mesa as principais religiões, os principais credos dominantes no planeta, sentar à mesma mesa e criar, no fundo, aquilo que não tem mal, que é um novo lobby, no fundo, que é o que as igrejas deviam ser, e aquilo que o Papa quer que a Igreja Católica também o seja, cada vez mais, que é na defesa dos mais desprotegidos, daqueles que sofrem pela fome, pela guerra, pela pobreza, pela doença, por aqueles que resistem, pelos resistentes, aqueles que não têm nada a perder, mas também não têm nada a ganhar. E este sentido prático que o Papa Francisco conseguiu fazer em 2014, condicionou alguns políticos e, acima de tudo, que é o terceiro aspecto pelo qual eu dou, uma espécie de cartão dourado do ano, e ele condicionou um conjunto de políticos e fez pela primeira vez aquilo que um Papa na era contemporânea não tinha feito. Chamou à consciência o mundo ocidental em particular. E particularmente na Europa da União Europeia, da zona euro. Não tanto da União Europeia, mas mais dos países membros da zona euro, dos tais países que são chancelados pela senhora Merkel. O Papa Francisco deu inequívocos recados para as instituições financeiras norte-americanas, que são dominantes, claramente, mas também deu recados para os europeus. Mostrou
o não entender e mostrou quanto incompreensível é hoje a Europa, a tal Europa rica, que seria a Europa unida, a Europa para um único e só objetivo do pós-guerra, do pós-Segunda Grande Guerra, e sobretudo constituída após a década de 60 e após alguns planos económicos como o Plano Marshall. O Papa Francisco teve uma coisa fantástica que foi dizer, ter coragem de dizer, meus amigos, então, mas porquê que há tanto desemprego nesta Europa? Porquê que há tanta conflitualidade no seio desta Europa, que naturalmente está também associado numa das caixas de Pandora que se abriu no século passado, que foi o caso dos Balcãs, e que agora, inequivocamente e claramente, se reporta na Ucrânia. E, portanto, tudo isto, António Tavares, a 2, 3 horas de avião daqui de Portugal, países que são europeus, países que são do mesmo continente, países cristãos, e é isto que faz uma certa confusão, e eu dou nota máxima ao Papa Francisco. Por último, também só dizer, e aqui, enfim, não é a justificação da nota máxima para o Papa, mas também uma das questões importantes, o Papa, ao mesmo tempo que conseguiu fazer tudo isto, num só ano, conseguiu olhar para o interior, conseguiu ser, além de estadista, para o interior da sua igreja, e conseguiu começar a fazer aquilo que todos esperavam, que é ética, do ponto de vista financeiro, organizacional, e do ponto de vista do investimento da própria Igreja, que, como diz muito bem o Papa Francisco, tem que estar a olhar para os seus crentes, sobretudo para aqueles que precisam da Igreja, que precisam do apoio, para aqueles que, infelizmente, como ele diz, não deviam existir em pleno século XXI, mas existem, os pobres. E então, ainda em relação a 2014, temos... A segunda figura, diria eu, é muito simples. Não são uma, são milhões. São todos aqueles para quem o Papa Francisco se dirigiu, para aqueles que resistem, para aqueles que vivem debaixo da guerra, com a fome, com a doença, que são pobres, em países que não têm, onde a esperança é muito diminuta, para os idosos. E aí também lhe vou dizer, um pouco transversal a todo o mundo. Há disto em Portugal, há disto em todos os países, mais ricos ou mais pobres, com muito poucas exceções. E esses são para mim também, que são os resistentes, como lhes chamo, as figuras do ano, que se podem juntar ao Papa em uníssono. Esperemos que estas mensagens que estão agora a começar a passar de outra maneira também surtam algum efeito nas mentalidades das pessoas e na mentalidade dos líderes políticos globalmente. Vai ser difícil. Mas a esperança terá sempre que ser a última a morrer. Ok. Estas foram as figuras do ano 2014. Relativamente aos acontecimentos, que acontecimentos é que marcaram o ano para si? Portanto, independentemente destes acontecimentos que envolveram o Papa Francisco, sobretudo nos países asiáticos, em que as multidões de muçulmanos, católicos, cristãos, não ortodoxos, enfim, e até de judeus, e aqui quero também deixar aqui uma ressalva a um jornalista português que conseguiu, ainda que a convite do Papa, conseguiu ele também ser protagonista no meio desta concórdia, o Zimmermann, portanto, também felicitá-lo por isso, porque sem querer ou por querer, e fez um excelente trabalho, conseguiu colaborar ativamente para estes propósitos. Portanto, independentemente desses acontecimentos, acho que os dois maiores acontecimentos, por assim dizer, que é um acontecimento que me preocupa, que nos deve preocupar a todos, que não está limitado, apesar de estar circunscrito, é um problema que pode passar da circunscrição, que é o problema da Ucrânia, o problema do conflito ucraniano. É um problema que acho que os europeus não estão a saber pegar nele, os líderes políticos europeus, porque há de facto uma enorme carência de estadistas na Europa, como já houve, e têm tido uma enorme dificuldade em conseguir gerir este conflito do ponto de vista diplomático. Mais uma vez, à semelhança do que sucedeu nos Balcãs, a intervenção maior começa a ser outra vez dos Estados Unidos, e portanto vivemos um pouco esta Europa é uma Europa a duas velocidades ou a três, e uma Europa com interesses dispares, e uma Europa, quanto a mim, politicamente quase que morta. Muito dividida, muito pouco solidária. Exatamente, e portanto não tem capacidade para poder resolver este problema por si só na Ucrânia. Não fala uma voz em termos de estratégia militar. E depois não compreendo, o que mais me confunde é que não sabem ler a história, e mesmo a história contemporânea. E não vamos entrar hoje nesse diálogo, que seria um debate interessante com mais pessoas, mas é uma questão que se coloca logo à partida, que é a questão da independência da Ucrânia, não é?
que é logo à partida foi uma questão estratégica e política estranha e que também só sucedeu num momento de fragilidade da Federação Russa, do pós-União Soviética. Porque hoje, no atual estado circunstancial, isto não iria acontecer. E já lá vamos, porque isso é aquilo que mais importante terá acontecido em 2014. Portanto, independentemente destes casos da guerra na Ucrânia, que pode ter pode-se ultrapassar as fronteiras da própria Ucrânia, e eu penso que é uma situação delicada e que tem que ser muito bem observada. Houve também esta questão do Estado Islâmico, portanto, esta iniciativa jihadista em querer constituir um Estado Islâmico em territórios que pertencem para já a 3 países, numa zona norte, quer do Iraque, quer da Síria e no sul do Kurdistão. Mas isso, penso que é um conflito que está circunscrito. Não creio muito que estas atividades ditas terroristas, além destas fronteiras, possam ter grande expressividade. Acho que às vezes também o Ocidente muitas vezes faz delas grandes notícias, enfim, porque o momento também diz respeito, independentemente daquilo que aconteceu em França, na redação do Charlie Hebdo, mas eu penso que foi um caso talvez isolado, que tem a ver também com uma outra circunstância, que é o que separa a liberdade da libertinagem. E eu não estou a fazer nenhuma crítica. Enquanto jornalista profissional, que também o sou, devo fazer valer também algumas questões que eu disse publicamente há 15 dias, que há regras de jogo, a liberdade tem algum limite e a liberdade não é a libertinagem e não é muitas vezes passar para a fronteira da ofensa ou para a fronteira que se sabe que ofende. E eu falo, e o Charlie Hebdo não fez só isto com os muçulmanos, também já o fez com outras religiões, e nomeadamente com os católicos, e portanto esta corrida, esta excessiva... Mas a questão aí é a fronteira entre o brincar com e o ofender. E há aqui uma questão, voltamos um pouco... Levavam vários programas. Levava, mas aqui muito rápido, só num minuto, leva-nos aqui a uma circunstância também que nós temos que voltar a pensar com alguma preocupação. Muitas vezes esta fobia republicana agnóstica não foi o melhor na Europa contemporânea. Volto a lembrar do que sucedeu na primeira metade do século passado, há 70 anos. Portanto, que acho que já devia ter servido de lição e não serviu. E este perigo, eu considero, esta fobia republicana agnóstica tem sempre o seu lado perigoso, como tudo o que é extremismo tem o seu lado menos virtual. Queria, para acabar e para terminar, portanto, além deste paradoxo, as questões financeiras, mais uma vez, estiveram na ordem do dia. E temos um relatório do Fundo Monetário Internacional, saído praticamente no final do ano de 2014, que nos revela aquilo que já se esperava, não é? Que os países do BRICS, ou pelo menos 5 dos 6 países do BRICS, juntos apresentam um PIB muito superior aos 5 países ditos do mundo ocidental, com principal destaque para a China e depois para a Federação Russa. Percebendo nós aqui também, pelas diferenças do produto interno bruto, pelas diferenças do empenhamento destas economias até fora dos seus próprios países, percebemos perfeitamente que o mundo, que esteve desde o final dos anos 80 muito em torno dos Estados Unidos, porque a União Soviética extinguiu-se e a Federação Russa perdeu prestígio e perdeu influência, percebemos agora que temos, em vez de um mundo bipolarizado, temos uma espécie de triunvirato, que é os Estados Unidos, que apesar de tudo são sempre um país cuja economia é fácil de regenerar, porque são produtores de quase todas as matérias-primas que são indispensáveis à vida humana, e por outro lado, portanto, esta economia emergente com alguma solidez da China e o recrudescimento quer se queira, quer se não, quer se goste ou não, de alguma credibilidade neste ponto de vista, quer político, quer financeiro, da própria Federação Russa, com os mandatos sucessivos, ora a Primeiro-Ministro, ora a Presidente, do Vladimir Putin, que tem sido forte. Mas Putin é um ditador, vamos lá ver. Não vamos iludir. Sim, como na China. Vamos lá ver. Pois, e a China é o tal sistema, dois sistemas, um país, dois sistemas. Isto até me ficaria mal, mas do ponto de vista da análise política, nós temos que ser muito precisos e concretos. Nós olhamos para a China, estes poderes totalitários, quer na China e sobretudo na Federação Russa,
acabam por ser determinantes para a melhoria da atividade económica, social e política internacional. E porquê? Porque uma Federação Russa, e basta olhar para o país, para a multiculturalidade da Federação Russa, as questões quase que em extremo tribais, as diferenças étnicas que existem numa só federação, num só país, são extraordinariamente difíceis de controlar quando nós observamos, por exemplo, regimes totalmente parlamentaristas. Não é? Ok, diz-me o António, também podia ser uma democracia presidencialista. Eu já aí tenho algumas dúvidas que a democracia aí, como o caso da França, não se esbata. Mas ainda assim, repare, é a única forma, e isto pode ficar mal, mas na pura e dura análise política, é a forma que a Federação Russa tem, e isto vem de século secular, de conseguir controlar ou de conseguir fazer emergir o país num todo. O mesmo se passa na China, porque, repare, se nós dissermos que os chineses hoje avançam no ponto de vista financeiro e das novas tecnologias, sobretudo no setor terciário, é um facto, também nós teremos que perceber que a China não esqueceu de começar a melhorar tecnologicamente o setor primário, e dar importância, investir no setor primário, na melhoria das condições de vida. Sim, mas há muita bolha, há muita construção, muita cidade fantasma. Exatamente, na China, mas atenção muita que desvalorização há uma do imobiliário. classe média nova na China, muito importante, Sim. que vai ser responsável até 2020, por exemplo, em 100 milhões de viagens fora da China. Vamos ver o que vai dar o fenómeno chinês. De qualquer forma, é um crescimento relativamente sólido. Mas no imobiliário não. Não, mas Cidades fantasma, grande desvalorização que tem havido no imobiliário. Mas é sólido do ponto de vista geoestratégico. Sim. E depois voltamos à velha questão, quando há dinheiro, e há dinheiro com alguma solidez, e há um crescimento que se perspectiva nos próximos 5, 6 anos. Sempre a 2 dígitos. Ora, que se perspectiva com 95% de certeza, logo temos um exército mais bem armado, armas mais tecnológicas, para fazer valer o poder. Infelizmente o mundo gira muito em torno do dinheiro e do poder, também, e do poder que o dinheiro gira. Se não fosse o sistema ditatorial, se calhar também havia algum desmembramento na o mesmo China, está porque a há acontecer, ali muitas... Exatamente, e o mesmo está muitas... a suceder na Federação Russa, que é um rearmamento tecnológico, que até... Mas as sanções e a baixa do preço dos combustíveis, do petróleo... Eu acho que não vai ter grandes... Está a fazer moça. Mas não vai fazer tanta moça como faz. Porquê? Porque a Rússia, a Federação Russa não vive só do petróleo. Como pois o caso de Angola, que já lá iremos, que é o... Passando, enfim, para 2015, mas já lá iremos, que essa é a grande... E os acontecimentos de 2014 estão esgotados? Estão esgotados, acho que ficamos por aqui, havia muito mais. Apenas ressalvar um detalhe, e agora pelo lado positivo, e em Portugal, sobretudo, acho que positivamente em Portugal, ficamos pelo campo desportivo, e eu não quero falhar, portanto, pelos êxitos da pesca desportiva, semana passada, pelos êxitos do desporto equestre, os êxitos do tiro, da vela, do remo, e, naturalmente, para finalizar, porque é aquele que mais massas reúne, do futebol, com mais uma conquista de uma bola de ouro, quer se gosta ou não, do Cristiano Ronaldo, que demonstra mais uma vez que, independentemente do bom ou mau feito que as pessoas possam ter, a vontade, o querer, a determinação é possível. Eu quero, eu sou capaz e ele foi capaz. Como muitos outros desportistas portugueses, que enfim não têm sido tão falados, que conquistaram títulos mundiais este ano, enfim, para bem do nosso orgulho. Às vezes o que lhes falta é um pouco de cabeça. A juntar a isto também a bom posicionamento de alguns produtos de origem agrícola portuguesa, nomeadamente o vinho e as frutas e os legumes. Atingimos os 100 milhões de euros, os 1.000 milhões de euros de exportações em 2014. E alguns setores que eram setores de crise que até estão a crescer, exatamente, como os têxteis, por exemplo. E o calçado. Mas portanto, os têxteis ainda eram mais um outro setor que é quem mais representa no produto interno bruto português, 16%, eu quero aqui ressalvar isto, ninguém fala, todos escondem isto, não sabem porquê, que é a metalomecânica ligeira e média. Representou mais que o turismo em 2014, vai representar 3 pontos percentuais acima do turismo, cerca de 16 a 17% do produto interno bruto. Especificamente metalomecânica em toda áreas? Em várias áreas. A metalomecânica é considerada ligeira e média. A injeção de plásticos também é metalomecânica? Não. Só metalomecânica. E só exportações. Setor que em 2014 exportou 96% da sua produção. Fantástico, extraordinário. Estão de parabéns. Pelo lado negativo, temos meia dúzia de figuras. Naturalmente, Ricardo Salgado
por aquilo que se conhece o caso BES, atrás dele e associado a ele o presidente da PT, Henrique Granadeiro, e depois o executivo que estava na OI, o Zinal Bava. Portanto, estes três gestores premiadíssimos pelas boas gestões, muito comentados em todos os canais de televisão, por todos os comentadores políticos e analistas económicos. Até e depois também daria como quarta nota negativa, naturalmente, ao Sr. Presidente da República, que não tem estado bem neste mandato, não se sabe ouvir e, acima de tudo, desconhece o léxico português, pelos vistos, e muitas vezes não percebe aquilo que diz. Se calhar também não percebe aquilo que lhe dizem. Provavelmente. E depois repercute mal. Não tem estado bem, neste caso esteve muito mal, e noutros, e também pelas piores razões, a acumular a ser um presidente ou uma presidência gastadora, despesista, com cerca de 16 a 18 milhões de euros. Das despesas da casa? São cerca de 16 a 18 milhões de euros por ano. É muito a comparar com outros países da Europa, mais ricos, e num país que, quer que se diga ou não, melhor ou não, continua em dificuldades, com mais de 2 milhões de pobres, no limiar da pobreza, cerca de 400 mil pessoas que são capazes de estar subnutridas e um conjunto de problemas que não vamos agora aqui escalpelizar, mas que são todos conhecidos. Ora, o momento nacional e internacional, os novos paradigmas da política europeia, os novos paradigmas, se calhar, para os quais contribuiu muito a eleição do Syriza na Grécia. Contribui muito mais... Pelo menos para questionar algumas coisas. E por aquilo que ela representa, independentemente do ponto de vista ideológico. E vamos aqui também ser um bocadinho mais concretos e mais objetivos. Ganharam os radicais de esquerda, coligaram-se com radicais de direita. Atenção, eu faço aqui um reparo, a coligação não é com o Aurora Dourada, um partido neonazi, é com outra direita. Saiu do partido que era o partido do governo. Exatamente. A questão é muito simples. Isto permite-nos poder aqui avaliar uma questão, e até o discurso do Alex Tsipras, o primeiro-ministro eleito, e mesmo do ministro das Finanças, não é um discurso ideológico. E hoje, queremos analisar resultados eleitorais do ponto de vista ideológico, estamos no século XXI, estamos em 2014, as questões ideológicas estão completamente esbatidas neste paradigma das questões financeiras, das questões sociais e económicas dos países. Mas o Syriza é uma alternativa? Foi encarado como uma alternativa? Foi encarado como uma alternativa, claramente. E repare, foi de tal forma encarado como uma alternativa como a maioria dos gregos que votaram no Syriza, a esmagadora maioria, concordam com esta coligação. E tão simples quanto isto. Anti-troika. É uma coligação anti-troika. E, acima de tudo, tem aqui um outro pormenor. A direita grega, esta direita grega, que teve alguma expressão eleitoral, é a tal direita que tem o poder militar nas mãos. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores. O homem da direita foi para a Ministra da Defesa. Exatamente. Isto não é por acaso. E, portanto, mais que questões ideológicas, há aqui uma clara tentativa de criar uma nova alternativa, de criar e de perceber aquilo que se pode fazer com todos os fluxos financeiros que se geram, negativamente ou positivamente, em cada Estado. E vamos aqui até a um pormenor fantástico, que é, hoje, a Grécia, e ao contrário de Portugal, ao contrário de Espanha e da Irlanda e de muitos países europeus, e sobretudo dos países da antiga cortina de ferro, a Grécia tem um superávit em termos de receita de despesa do Estado. A Grécia, neste momento, anda nos 4 pontos percentuais positivos. A grande questão que é que isso se colocava, e diz-me o António Tavares, então, mas como é que se não há dinheiro para pagar a saúde a quem está desempregado, não há dinheiro para pagar a eletricidade, não há dinheiro para ajudar, subsídios de desemprego em períodos de espaço cada vez mais curtos. Então, o que é que acontece? O que acontece é que as coisas muitas vezes são mal negociadas, não é? E se o António Tavares vier negociar, eu precisar de dinheiro, e se eu não aceitar todas as suas condições e não negociar, provavelmente acontece isto. Se eu negociar, se calhar não acontece. E o caso é este, é que todo este dinheiro, este caudal de dinheiro positivo que o Estado grego gerava, entre obter maiores receitas do que despesa, acabava por ser transferido no pagamento da dívida. Mas também há muita economia paralela e muita corrupção na Grécia. Eu já leio. Esse é
Ouça, Aliás, tem um bocado de cima ouça, de pior que na parecença com Grécia, Angola. pior que na Grécia acontece em 5 países do leste europeu. E não é por aí que muitas vezes acontecem estes problemas. O que se passa, e atenção, basta ouvir o discurso de vitória do Alex Tsipras, que é claríssimo. Esse foi o seu segundo tema do seu discurso. É recuperar 30 bilhões de euros que anualmente deviam ser pagos em sede de impostos diretos e não são pagos porque as pessoas simplesmente entendem que não devem pagar. E porque o Estado grego, ao contrário do Estado português e dos Estados mais evoluídos na Europa, nunca se preocupou em criar mecanismos de controle e mecanismos que permitissem que isto não sucedesse. Mecanismos informáticos, mecanismos de cruzamento de dados para que isto não acontecesse. O mesmo se passa com a economia paralela. E agora, o António, eu que conheço bem Atenas de há uns anos, e já aqui há uns 7, 8 anos atrás, subsiste em Atenas. Nas melhores ruas de Atenas, o António tem uma loja, por exemplo, uma marca de roupa oficial, e 50 metros à frente tem uma loja que vende a mesma roupa, com a mesma marca, e que se calhar é a mesma roupa, mas por preços muito mais baixos. E numa das lojas não consegue fugir aos impostos, na outra foge. As duas caixas a funcionar registram, isso é o trivial. Ou vende-se à porta, na rua, para que não haja fatura e não haja... Vamos lá ver, há um culto na Grécia, não é? Não temos um conjunto de benefícios, então também não pagamos impostos. Como se isto pudesse acontecer. E eu creio que este governo grego já está a calcular essas medidas. Como depois avançar com outros processos? Dou-lhe um exemplo. Já agora, esta semana, um processo que estava concluído no antigo governo da Grécia, que já vem do tempo do Pasol, que é o caso dos submarinos gregos. Mas isso já deu prisão. Sim, que estão 2 ex-governantes que estão presos e cumprir prisão efetiva. Falamos de 4 submarinos que custaram 3,1 bilhões de euros, que nem sequer foram ao mar e não saíram do estaleiro, porque o estaleiro alemão era lá na Grécia, e foi-os comprado por uma empresa árabe chamada Abu Dhabi Marine. Mas que ainda tem a capital da ThyssenKrupp, alemã, e daquela empresa que todos nós já ouvimos falar muito, que tem a ver também com os nossos submarinos, porque a entidade fabricante era a mesma, que é a Ferrostal, onde também alguns seus dirigentes da Ferrostal estão detidos na Alemanha por questões também relacionadas com a venda de submarinos, quer à Grécia, quer a Portugal. Ora, este processo estava feito para o Tribunal Internacional. Não tinha ido, provavelmente, porque a iniciativa não seria a mais ajustada ao momento. E este governo resolveu, então, se um processo está pronto, se o processo é para avançar, avançaremos com o processo, tentaremos recuperar algum desse dinheiro de equipamento que, enfim, já nem sequer vai ser utilizado, provavelmente, porque nem sequer está acabado e foi integralmente pago pelo Estado grego. Isto é um pequeno exemplo. O que é que isto pode tudo, e quando falam em termos de perspectiva europeia? Eu acho que vai acontecer qualquer coisa. Acho que vai haver cedências de ambos os lados, mas acho que vai haver claramente uma reestruturação da dívida grega. Acho que o que os gregos querem é exatamente aquilo que a Alemanha teve no pós-guerra. Mas a Alemanha teve um perdão de 50% da dívida. Pronto, mas os gregos já não vão tão longe. O que os gregos querem não, eu acho que já alguns falaram nisso. Sim, mas o que está em cima da mesa para já, pois, não é isso. E que é, para já, a grande vitória do primeiro-ministro grego é ter um pagamento de acordo com o crescimento económico da Grécia. Isso é que devia ser a situação. Poder investir desses tais 4%, ou o dinheiro que for possível, entre receitas e despesas, poder investir esse dinheiro na economia grega, como faz todo o sentido. Vamos promover o emprego. Não é? Portanto, usar parte desse dinheiro, desse superávit para pagar a dívida, mas para o outro para reinvestir na economia grega. E, portanto, este tipo, e outra das questões que não tem sido falada, mas que está em cima da mesa garantidamente, é uma fixação de uma taxa de juros para o pagamento da dívida. Isto é aquilo que este governo grego tinha, aliás, durante a campanha eleitoral, quase todos os partidos manifestaram, que era tentar fixar o juro, não estar o juro dependente das bolsas, do mecanismo bolsista, mas tentar fixar um juro, tal como a Alemanha teve no pós-guerra. Agora, se há pedido ou não de perdão de uma parte ou não da dívida, aí não perceba porque é que o Banco Central Europeu pode emprestar 1% aos bancos e os Estados não podem ter esse juro, mas são as malhas eu creio que o que este governo grego está a colocar em cima da mesa é muito aquilo que a Alemanha sofreu, que a Alemanha foi beneficiada no pós-guerra, quer pelo plano Marshall, quer mais tarde pela fixação do juro definitivo, que foi um juro permanente constante, 5%, como sabe, do restante da dívida que a Alemanha teve de pagar, ou melhor, pagou, depois acabou por ser perdoada em 62% da dívida. É muito, é um grande perdão. Exatamente. Avancemos agora para Angola, que
que tem algumas parecenças. Em termos de António, petróleo, telegraficamente, 3 minutos, eu e escrevi as nossas exportações que ficam em causa para Angola. eu escrevi há 4 anos um artigo que dizia, o artigo começava por dizer que Angola, a economia Angola, uma economia emergente construída sobre um castelo de areia. Quando eu disse isto, e isto apareceu publicamente escrito, fui criticado por amigos, conhecidos e até por algumas pessoas que nem sabiam que liam os meus artigos. E todos me diziam que não era possível, porque eu não estava bem a perceber que a economia angolana crescia e era mesmo para se manter em crescimento, era um país emergente quase que em definitivo, enfim, era o Eldorado para onde os portugueses deviam correr, para onde os portugueses que estavam em dificuldades aqui e também não conseguiam procurar outros países, seria uma saída... Mas acho que não chega a 5% das nossas exportações em Angola. 6%. 6%? Mas a questão da... Repara, não bastante a questão como ela tem sido abordada, até abordada por alguns comentadores. Eu vejo isto mais no fundo, pela consistência da manutenção de postos de trabalho para uma classe média portuguesa relativamente qualificada que está em Angola. Porque dos 200 mil portugueses que estão em Angola não são todos empresários. E, portanto, isso é a parte que nos devia preocupar. E eu, quando escrevi isto, fui criticado de alto a baixo, estava a ver mal, chamaram-me alguns nomes de fascista, de comunista. Eu até achei alguma coisa interessante, anti-angolano. Eu conheço bem Angola. E vamos por partes. A economia de Angola está assente, única e exclusivamente, sobre as exportações do petróleo. Angola é um país que tem um território de 1.246.700 km² e tem apenas e só 24,3 milhões de habitantes, ou seja, não chega a ter 20 habitantes por quilómetro quadrado. A comparar, para que as pessoas lá em casa percebam isto, é muito simples. O território de Angola é praticamente a soma territorial da França, da Espanha e da Alemanha. E para perceberem isto, todos estes 3 países europeus têm entre os 90 e os 229 habitantes por quilómetro quadrado. Se os sociólogos diriam que ter muito poucos habitantes por quilómetro quadrado é nefasto à economia do país, este poderia ser um benefício para uma economia de um país como Angola, que é, para quem conhece, um baú de ouro, ao nível do solo, dos subsolos, ao nível da sua riqueza intrínseca, e, portanto, poderia ter sido até um benefício ter pouca população, poderia ser um grande benefício e benéfico para o ressurgimento de uma economia estruturada. E o que se passa com Angola, e que me perdoem aqueles que são os maiores defensores, Angola não tem uma economia estruturada, Angola não tem um setor primário. Vejamos, Angola precisa de importar produtos agrícolas. Um país onde, eu até vou aqui usar uma expressão, onde nós, ou quem lá esteve, quem por lá passou, atirava uma semente para um jardim, por exemplo, de uma abóbora, e passado 3 meses tinha lá uma abóbora enorme, fresca, uma abóbora vigorosa. E quem diz isto, dezenas de produtos agrícolas. Mas há muita população, se calhar 30 ou 40, está à volta de Luanda. Pronto, e era isso que eu queria chegar. O que estamos aqui a falar é que se calhar de um os 20 problema por quadrado gravíssimo. São muito menos. É que esta economia emergente, entre comas da angolana, esqueceu o setor primário, não tem setor secundário, não tem uma indústria, e preocupou-se fundamentalmente em recriar um setor terciário. Ou seja, nós temos um país com 1.250.000 km², maior que metade da Europa, a antiga Europa Ocidental, que não tem um setor primário, não tem um setor secundário, vive de serviços. Ora, isto transportou dos tais 24,3 milhões de habitantes, cerca de 8 milhões de pessoas vivem em torno da cidade de Luanda. Ou seja, nós temos 1/3 da população angolana a viver em torno da capital. E que temos ainda assim, um sistema de generais, não é? Em cada um tem a sua esse é um outro problema, é que nós depois temos um outro problema E um grave. presidente que está já muito avançado na idade. O investimento
E eu até preferia nem falar tanto desse lado que me leva sempre a termos que falar de questões de corrupção, de questões de lobby pelo mau sentido. Eu iria até por outro lado, iria pelo lado do investimento estrangeiro de Angola. A procura do investimento internacional de Angola também ela é mal feita. Foi feita só sobre, e é feita constantemente, sobre o setor dos serviços. Repare, falamos, e estes investimentos fora de Angola são quase todos feitos por pessoas, empresários perto do Presidente, perto do regime, e por pessoas da família do próprio Presidente. Não vamos esconder isto. Sim, claro. E repara o investimento feito em Portugal. E dos seus generais. Exclusivamente em empresas de serviços, telecomunicações, banca, seguros. Ouça, não há nada, eventualmente, que possa aqui acrescentar valor à economia de Angola. Portanto, o que é que agora acontece? Como era expectável, e só para os iluminados da economia ou aqueles que fazem o futurismo estranho, o que era anormal era o barril do petróleo estar a 100 euros. Não era. O que era normal é o barril do petróleo estar a 40, 50, 60 euros, como estava no passado e como tem sido a média ao longo do século passado, exceto nos momentos de crise, nos momentos de crise e nos momentos especulativos. Ora, Angola tem um orçamento, como só vive do petróleo, tem um orçamento sobre as receitas do petróleo. A contar com a cotação em que o barril andaria nos 80, 82 dólares o barril. Ora, o barril de petróleo está à metade. Não é? Agora, não é uma economia sustentável, não é uma economia com uma base sustentada. E ainda por cima, quando nós percebemos que grande parte das importações que os angolanos fazem é de bens essenciais, ficamos assim um bocado a pensar então, e há ali muito, num país que é um verdadeiro baú. Podia produzir. Pois, eu costumo dizer, isto é tal como em São Tomé e Príncipe. Angola, São Tomé e Príncipe. E de certa forma, alguma parte de Moçambique são baús de ouro. Estes senhores estão sentados em cima de baús de ouro. Não é? Países que podem ser até os países mais ricos da África, seguindo a África do Sul, que é o único Angola pode ser um dos países mais ricos. Podem brigar. Angola e África do Sul. Poderiam brigar claramente com a África do Sul. Mas o problema é que o Presidente também está muito avançado na idade e a sucessão vai ser um problema. Não tem alternativa, não tem sucessão. Podemos voltar a ter aqui um problema dos vários generais do Norte e dos vários generais do Sul. Exatamente, porque nestes países nós sabemos que quando há um problema mais complexo não é resolvido de forma diplomática. Voltamos à tal questão da questão tribal. Voltamos também porque está um pouco disfarçada, mas existe. E isto vai ser preocupante para os portugueses. Estão lá 200 mil pessoas que não são os empresários. Os empresários portugueses, muitos deles têm a capacidade de... Sim, há lá uma fábrica, por exemplo, a fábrica da cerveja, que está a ser construída e um grande investimento. Parou agora, da Unicer, que vai parar agora. Foi o próprio Presidente da Unicer que o confirmou agora há dias. Mas há aqui uma questão que eu queria ressalvar. Enquanto os comentadores, a maior parte dos comentadores falam muito nos empresários, nas empresas, eu acho que a maior parte dos empresários portugueses em Angola têm capacidade de regeneração. O que me preocupa a mim são aqueles que estão lá a trabalhar. E que não podem mandar dinheiro para cá, e que não podem mandar dólares. Que agora porque não acabou. Há dólares, vão viver com kwanzas, terão que viver ali. E o que é que vai ser do futuro destes trabalhadores, destas famílias? E estamos aqui a falar de quase 200 mil, pois, vai ser muito 200 mil postos de trabalho, não é? Que não podem voltar como aconteceu. E vamos voltar aqui há 40 anos atrás, não podemos ter uma espécie de segunda descolonização e vir para aqui estes 200 mil pessoas para trabalhar, porque não há aqui um lugar, emprego para eles. Ok. Penso que em termos internacionais estamos falados. Agora, se calhar, algumas palavras sobre Odivelas. 2014 ficou marcado pelo final, pela extinção da única empresa municipal da Municipália, porque não cumpriu com a Lei 50 de 2012, ou seja, com a lei que determina e que regula a parte financeira das empresas participadas pelo setor público, empresas neste caso, locais, empresas do setor, empresas públicas do setor regional. Portanto, não cumpriu, 3 anos com prejuízos, aliás, como nós sabemos, mais de 3 anos com prejuízos, perspectiva para um 5º ano complicado, extinção, perfeitamente. Temos que acordar... Eu interrogava-me várias vezes como é que, havendo critérios que estavam mais que satisfeitos, porque é que a Municipália não era extinta, mas parece que chegou uma altura que era de mais evidência. Isso foi uma questão política e foi até ao fim, foi até onde pôde ir, com várias... passa a expressão. E algumas soluções mal... Eu não queria ser assim muito, mas com uma espécie quase que de artimanhas para se conseguir dar a volta aos números, para conseguir apresentar números que não eram bem a realidade, ou tentar justificar os prejuízos depois, que não correram bem. O número de visitas à mala posta, que é já sempre sabia que ia acontecer. É muitos convites, muita... Não, todos nós recebemos poucos SMS, pagantes, não é? Pelo menos eu sou um daqueles, de algumas centenas, se não for milhares de pessoas, que recebo os SMS a convidar-me, sempre com 2 bilhetes gratuitos,
para algumas sessões. O que eu penso, e vou ser muito claro, isto vai continuar, apesar da internalização na Câmara, o problema vai subsistir. Sim, mas houve espetáculos anulados que até causaram algum frição aí em termos de comunicação social, com reportagens em que a imagem da mala posta... judiciais a decorrer, mas ou um pelo menos. Mas há aqui uma questão que me parece muito mais fundamental. Isto sucede porque uma falta de imaginação. Não toda a programação em si, que ela até é boa. A qualidade da mala posta é boa, sim. Uma questão de imaginação é de, lá fora, sabermos que existe aqui a mala posta, sabermos que existe aqui estes espetáculos. Não há, e que me perdoe a gerência da Câmara Municipal, a atual administração, não há capacidade, nem há criatividade em comunicar, em publicitar aquilo que sucede na mala posta e noutros lados, e noutras atividades da Câmara. Penso que, portanto, em 2014 fica marcado por essa... com alguma tristeza por este facto, portanto, que é uma punição, foi uma punição da Administração Central, inequivocamente, e fica marcado também por o início de uma segunda situação muito complicada, que é a público-privada Odivelas Viva, que a Câmara teve que decidir, ou melhor, decidir-se por apresentar uma proposta que é de adquirir a parte, a posição do município, que é 49%, acabar por adquirir os 51% restantes do capital e depois processar à extinção e ficar com o património subjacente ao Odivelas Viva, que é o pavilhão multiusos e que é uma escola primária, uma escola EB1, JI, um jardim de infância e uma escola básica, e que vai obrigar a mais um endividamento da Câmara, que ele já existia indiretamente, mas um endividamento da Câmara claramente, e uma todos nós sabemos, não é? exatamente, cerca de 30, entre os 30 e os 40 milhões de euros que vão ter que ser, portanto, que vão ser, não, renegociados, vão ter que ser os tais 70 e tal milhões de euros em que o processo ficava. Eu creio que no investimento definitivo da Câmara, se este processo for autorizado pela Inspeção-Geral de Finanças... Ainda estamos em cima do acontecimento. Isto é o que a Câmara pretende propor à Administração Central, representada pela Inspeção-Geral de Finanças e pelo Tribunal de Contas. Se isto for possível fazer, isto significa um encargo direto para a Câmara Municipal, a médio e longo prazo, na ordem dos mais 30 a 40 milhões de euros. E daí é impossível. Agora, perguntar-me ao António, então, mas entre alienar o património da Odivelas Viva e os privados ficarem com ele, que também seria, enfim, complicado. Também não estou a ver como é, e quem seriam os privados a ter que ficar com uma escola e a ficar com a gestão de um pavilhão que todos nós sabemos é altamente deficitário. Se esta é uma solução, esta é a única solução possível, de forma a proteger e a proteger o património edificado. E assim, isto é sempre a velha máxima. É se nós estamos de acordo ou não. Aqui não há estar de acordo ou não é uma questão ideológica. Aqui é o ter que estar de acordo. É que a Câmara se individe em mais 30 ou 40 milhões de euros, enfim, também reduz, efetivamente, deixa de pagar 70, poupa aqui 30 milhões de euros, mas acaba, é sempre 40 milhões de euros, é muito se calhar mais evidente a situação. Repare, pagar uma escola e um pavilhão, da 40 milhões de euros para uma escola e um pavilhão, mais 4 milhões que já se perderam, e mais um outro milhão, é sempre muito dinheiro por estes equipamentos, mas 70 milhões ou 75 milhões é muito mais. Portanto, o ano encerra marcado também com este acontecimento, que se vai agora ao longo deste ano, será, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer, será definitivo. Fica também marcado o final do ano com a apresentação pública do PDM, ou seja, andámos 13 anos à espera de um plano diretor municipal, que é o documento mais estratégico que qualquer concelho pode ter, decisivo no futuro do concelho. Andámos 13 anos ou 10 anos para conseguir ter um PDM, nos últimos 7 anos sempre prometido nos últimos 3 programas eleitorais, os mais diversos partidos, para o ano aqui exatamente. Desta vez foi um bocadinho de forma atabalhoada. Como o Centro de Saúde de Odivelas, para o ano aqui. Mas desta vez a apresentação pública extingue-se oficialmente hoje, à noite, nos Passos do Concelho, mas também feito de uma forma a correr. E de uma forma a correr, porquê? Também por uma razão, é sempre, em Odivelas há uma coisa fantástica, e depois quando nós dizemos isto, às vezes somos mal entendidos, mas não temos que ser, isto é verdade, andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Como o António Tavares sabe, em junho será publicada a nova lei em maio, não é em maio? Ou em maio, em junho. A lei do... E daí aparece a urgência em aprovar do ordenamento do território, mais conhecida pela lei dos solos. E que é conhecido,
É conhecido que se essa lei for aprovada e o PDM, Vai obrigar. Plano Diretor Municipal de Odivelas, não tiver aprovado, o Plano Diretor Municipal que esteve em discussão pública, que é este que está materializado, cai. Ou seja, já não pode, Tem que ser novamente já não pode ser adaptado. aprovado. Terá que ser novamente adaptado. Portanto, passamos daquela... Eu acho assim uma certa graça a este léxico português, e em Portugal isto é muito usado. Este era um PDM de terceira geração, ainda não consegui perceber muito bem as diferenças da terceira para a segunda e para a primeira, passaríamos a ter que ter um PDM de quarta geração. Não é? E, portanto, andamos nisto. E então agora vamos correr atrás do prejuízo, vamos quase que atabalhoar os procedimentos para, a tempo, se fazer aprovar o PDM. Por fim, pergunta-me o António Tavares, então e o PDM é bom ou mau? Não vamos discutir isso agora, Sim. aqui, oportunamente o faremos. Mas há um facto... Eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que o PDM é um PDM frouxo, fraco, é um PDM frágil, falta-lhe criatividade, falta-lhe ambição. Mas isto tudo acontece porque da administração da Câmara e da Sra. Presidente em particular, há aqui um paradigma, que é todos vão aprovar o PDM porque todos sabem que entre não ter e ter um PDM mau, mais vale ter um PDM É mau. o mal menor. Exatamente. Portanto, partindo desta Mas há um premissa... facto que causou grande conflito e grande contestação, é o facto dos presidentes de junta terem sido postos ao lado de toda a discussão. Eu já agora Os perguntaria uma presidentes outra de coisa. junta estão fora do... Eu não queria ser mauzinho, mas já agora pergunto uma outra questão. E todos os vereadores estiveram dentro, os vereadores, portanto, os membros do Executivo da Câmara, Mas esses não estiveram se por queixaram. dentro. Esses não se queixaram. Pois. Portanto, essa aqui é a questão. Ou seja, isto foi feito de tal forma atabalhoado que as pessoas Há deviam ter pressa, sido há ouvidas. pressa por causa da nova lei dos solos. Repare, nós em junho tivemos uma Assembleia Municipal temática sobre o PDM, como bem se recorda. Foi apresentado um PDM que depois teve que sofrer algumas alterações. Que não são muitas, regulamento. não são muitas significativas para este PDM final. O PDM entrou em discussão pública e os eleitos no Conselho de Odivelas só souberam do início da discussão pública. Uma semana antes, talvez. Nem isso, nós sabemos a cerca de 48 horas antes da realidade Com documentos. do calendário. Não, sem documentos. Nós não recebemos os documentos. Em CD. Não. Há Nós quem diga recebemos... que recebeu uma semana antes. Não, eu Luís Almeida. Olha, isso, Luís Almeida, eu recebi na véspera. O CD ou o papel? O CD. O CD. Onde faltam uma série de documentação que eu já pedi. Mas qual é a em sua junho. opinião sobre o facto dos presidentes de junta estarem Acho grave, fora do processo? Acho grave, como acho grave a Sra. Presidente não ter chamado, ou ter arranjado um mecanismo de ter, pelo menos, feito chegar às bancadas da Assembleia Municipal, ou até por uma Assembleia Municipal prévia, a apresentação do PDM em definitivo, a tempo e horas. Ouça, eu fui convidado por e-mail para o dia da inauguração, para a sessão inaugural da apresentação do PDM nos Passos do Conselho, ao meio-dia do mesmo dia. Estava a ter uma reunião da Comissão Permanente e vi no meu telemóvel, por acaso tenho um telemóvel desse que permite ver o meu e-mail, e quando fui ver, viu a aparecer lá um ícone, um alerta, e quando fui ver, detetei que era o e-mail da Câmara Municipal, da Presidência, a convidar-me para uma ação às 6 da tarde. E aquilo era sensivelmente um quarto para o meio-dia. Estávamos em plena reunião de conferência de líderes. E eu, inclusivamente, nessa mesma reunião, fiz questão de mostrar, olha, acabei de receber agora, vejam lá, um convite para uma sessão de hoje. Portanto, eu acho que se me disser que é falta de democraticidade, já nem sei se é... Algum centralismo, como disse o Presidente Elídio Feira? Eu acho que é deselegância, é uma enorme falta de elegância, algum desleixo. E eu posso querer e mando, é um bocadinho... Perdoem, mas é um bocadinho isto. E nós, mas vezes, o facto no de discurso... ser necessária essa urgência por causa da nova lei dos solos também não justifica alguma pressa? Nada justifica. Nada. Há sempre tempo, António, nas nossas vidas e particulares, nas nossas vidas laborais e de trabalho. Eu aprendi isto. Durante 22 anos trabalhei naquela disputa à liderança entre as maiores multinacionais do mundo. E tive um cargo de direção, geria muitos milhões de euros, mais do que qualquer orçamento de uma Câmara. Eu e mais 11 pessoas. E eu importava dizer isto. Todos nós temos tempo, temos que ter tempo para pensar. Todos nós conseguimos ter sempre um bocadinho para poder fazer algo de bem feito. Queria colocar mais outra questão, que é aquela questão do leite cheias, que foi apresentado por várias pessoas que intervieram na última Assembleia Municipal, e uma delas até disse que se esperássemos mais uns anos, acabava as áreas de cheias. Isso foi apresentado essa diminuição que tem vindo ao longo dos tempos a acontecer. Isso é um facto. Isso é uma questão. Eu estou na comissão, também estou na comissão de especialidade do planeamento e ordenamento, que é precisamente coordenada pelo deputado Luís Almeida, do Partido Social Democrata, que foi ele que apresentou isso na Assembleia Municipal. Os vários mapas.
E isso com a tem uma razão de diminuição. ser. Este ponto na Assembleia Municipal, nesta última Assembleia Municipal, precisamente por causa destas deselegâncias que aconteceram, foi pedido pela Comissão. Cabe ao coordenador da Comissão, em uníssono com todos os outros membros da Comissão, apresentar ele, como fez muito bem, antes do debate, apresentar ele estes pontos. Foi, portanto, esta intervenção do Luís Chalmete, foi uma intervenção que todos nós, membros da Comissão, portanto, de todas as bancadas São dos partidos, solidários. não, estivemos em acordo, isto foi mais ou menos preparado na Comissão para que o coordenador pudesse, e o coordenador falou em nome da Comissão e em nome das bancadas, portanto, aí falou da própria bancada do Partido Socialista que suporta o Executivo e da própria bancada do PS que também suporta o Executivo e, portanto, isto é claríssimo. Sim, mas o PS disse que estava sereno, mas não se manifestou absolutamente nada sobre o PDM. Ou seja, E esta é uma das coisas, como é que é espera e possível? aguarda, Como é que é aguarda pelo possível? PDM. Cada vez que passam 2 ou 3 anos ou um ano, salta-se uma carta, um mapa, na cartografia, e o leite cheio encolhe. Mas encolhe porquê? Mas foi feita alguma obra de segurança que permite encolher o leite de cheias ou permita uma alternativa? Aquele caso ali das Patameiras foi um caso que... Mas eu vou já dizer outra coisa. Existe, por exemplo, uma linha d'água que não aparece no PDM, na cartografia que está distrito ao PDM, mas aparece as cartas militares. E eu não sei se conhece a linha d'água, que existe uma mãe d'água no pseudo-términos dessa linha Na d'água, Ribeirada, não. que é na entrada da Quinta do Mendes, que até está aterrado, se foi ou não entubada, portanto, se foi ou não preparada essa linha d'água para que um dia não venha a acontecer um problema que nós possamos vir a ter mais tarde. Aliás, um problema que acontece aqui nas colinas do Cruzeiro, não é? Onde aconteceu algumas garagens. Eu nem vou citar nomes, mas como foi... Mas em dito- Famões há vários cursos de água que... mas eu na falo- minha aldeia há vários cursos que estão tapados. António, eu falo Ou numa construção, urbanização que é o ex-libris da cidade de Odivelas, onde há garagens, onde houve prédios novos que tiveram que se submeter a obras especiais em garagens. Passam o porque- rio ao lado. Porque alagavam. E foi-me confirmado por proprietários desses pisos. Mas a Ribeirada é outro conhecidos. caso. Alguns até conhecidos de todos nós, que eu não, como deve calcular, eu dispenso de dizer comentar aqui, em que foram gastos alguns milhares de euros para evitar e para recuperar esse tipo de situações. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é que tudo isto é mal preparado. Eu espero que no futuro isto venha a ser bem preparado. Como há coisas essenciais que não obtive resposta, coisas que nenhum de nós obteve resposta. O que é que vai ser feito ao terreno na Ribeirada que esteve planeado para uma obra megalómana que era o centro administrativo? O que é que vai acontecer no E a sede terreno? da PSP, a divisão, Sim, que já não vai ser divisão, mas que era uma esquadra da PSP. Essa, no local onde era previsível construir, nos próximos 5 anos nem sequer poderá ser construída. o aterrado, Porque fizeram o terreno sofreu um aterro, Sim, um com aterro, uma sim. cota elevadíssima, em zonas que ultrapassam os 5 mas e na 6 metros. Ribeirada, nesse sítio, também há uma mãe d'água que foi enterrada. Que é que vai cujas desaguar por trás fotografias- da chamada Quinta do Mendes, ao pé Sim. das traseiras dos edifícios de Tomás da Anunciação. E eu cheguei a tirar fotografias e também recolhi fotografias de outras pessoas que me deram e entreguei pessoalmente um CD ao Sr. Presidente. Portanto, o Sr. Presidente sabe que existe uma mãe d'água ali enterrada. Está na Carta Militar. Estão nas cartas Aliás, o militares. tal Ribeirão, que deu nome à Ribeirada, e a mãe d'água que lá estava enterrada, ainda se via uma quantidade, uma superfície suficiente para se identificar, e eu entreguei pessoalmente um CD à Sra. Presidente Susana Amador. Aliás, o terreno onde acaba, onde está essa mãe d'água, o terreno, portanto, penso que é Apoente. Apoente não, o terreno... E o que é que vai acontecer um dia quando O essas... terreno a leste desse, que era previsível para uma escola EB23, que era para substituir a Avelar Broteiro, que é mesmo, portanto, também na Avenida Amália Rodrigues, já junto à fase 1, que aparentemente não há dinheiro para construir a escola, o Ministério da Educação não tem dinheiro para construir a escola e a construção, o projeto caiu. Mas eu recordo-me que no mandato anterior, foi a reunião do Executivo, o parecer da própria Direção-Geral do ensino, em que vinha um parecer técnico, em que não aconselhava que a escola fosse construída naquela zona. E que a escola só seria construída naquela zona porque a Câmara Municipal de Odivelas teria informado que aquilo era uma alternativa em termos de espaço para construir uma escola para substituir a Avelar Broteiro. Outra circunstância que, por exemplo, o PDM não nos traz em claro o que é que vai suceder a Avelar Broteiro e àquela zona de entrada de Odivelas. Mas isso deixaremos para um outro programa, porque isso é longo. Estarei aqui e penso e presumo que vou trazer aqui alguns convidados para poderem, mais do que eu, falar livremente sobre estas temáticas, sem questões ideológicas, mas uma questão muito pragmática sobre o PDM. O PDM esse, há pressa ou não, que seguramente será aprovado, porque, obviamente, e se o António me perguntar, eu fico um bocado, antes até de grandes análises ao PDM, que já o vi naturalmente, mas de o ver com melhores olhos, serei confrontado um pouco com o ter que estar quase em acordo
com a aprovação daquele PDM, porque, ouça, mais vale ter um do que não ter nada. E vivemos um pouco isto. Mas isto vai ser o 2015 para o Odivelas, vai ser esta questão, a questão da Odivelas Viva, da público-privada, e ainda uma outra questão que é o cumprimento de algumas obras que foram prometidas, que estão em mapa, foram prometidas com a aprovação do orçamento para 2015, algumas delas vão acabar em 2015, 2016 e 2017, mas há um conjunto de 11 obras que supostamente vão começar este ano e, portanto, cá estaremos para ver. Veremos se há dinheiro para elas. Estarei aqui para ver também, com alguma expectativa, como é que se vai fazer uma obra que é a única que se propõe a começar e concluir este ano por 11 mil euros, que é a requalificação do túmulo do Dom Dinis no Mosteiro de Odivelas. Por esse valor não acredito. Mas eu estou extremamente expectante, na expectativa, estou entusiasmadíssimo para ver isso. Não acredito. Depois, um conjunto de obras que eu não sei se vão ser executadas ou não, veremos, ficamos à espera. E acho que por hoje é tudo. Muito obrigado. Hoje é tudo. Ok. Ficamos assim. Este foi mais um programa e para a semana teremos uma nova edição com outros assuntos e se calhar com outros intervenientes. Provavelmente, esperemos que sim. Ok, obrigado.